certo? Tudo tranquilo aí? Galera do segundo ano, vamos lá? Aula 19, a última da apostila, a última. Página 54, então, aula de física. Galera, do que trata essa aula? Então, eu coloquei o título aqui, ó. Princípio das trocas de calor 2, tá bom? Então, é a segunda aula que eu vou dar para vocês de troca de calor. Mas qual é a diferença dessa aula 19 para a aula 18? É que na aula 18, todos os exercícios que eu fiz com vocês não envolviam mudança de estado físico. Então, você não tinha lá gelo, por exemplo, derretendo. Nessa aula agora, na última que a gente vai ver, a gente vai estudar exercícios em que você tem mudança de estado físico. Então, o que vai acontecer é que eu vou ter que introduzir nas minhas trocas de calor o calor latente. Então, essa é a diferença básica. E esse tipo de exercício aqui, galera, são os exercícios mais difíceis que podem aparecer. Então, não é uma aula que eu vou dar um conteúdo novo para vocês, mas vou ensinar uma maneira diferente de resolver os exercícios, tá bom? Não são fáceis, não são fáceis. São questões que você vai, assim, ter que estudar bastante. Então, o professor já está dizendo para vocês, ó, tem que se dedicar. Não é um conteúdo que você vai olhar para ele e vai aprender, não é isso. Você vai ter que sentar e vai ter que estudar bastante, tá bom? Mas eu vou ajudar. Então, contem comigo aí quando vocês precisarem. Eu quero começar a resolver com vocês o exercício número 8, então lá da página 54. Pegue a apostilinha pra gente começar. Então, nessa questão aí, galera, a gente tem a seguinte coisa. Num calorímetro foram colocados um bloco de gelo de massa, olha aqui, ó, de massa, 0,480 quilos, que eu já coloquei aqui, ó, 480 gramas. A temperatura de menos 20 graus Celsius. E um corpo metálico de massa 50 gramas, a temperatura de 600 graus Celsius. Tá bom? Então eu estou misturando gelo a menos 20 com esse corpo metálico aqui de 600 graus Celsius. Então eu estou jogando esses dois corpos aqui dentro de um calorímetro. Era legal que ele tivesse falado pra gente que o calorímetro era ideal, né? Porque se o calorímetro é ideal, ele não participa das trocas de calor. Então, se ele não falar nada, a gente vai considerar que o calorímetro é ideal, tá bom? Bom, atingindo o equilíbrio térmico, observou-se o aparecimento de uma massa de 15 gramas de água proveniente da fusão do gelo. Para aí. Após o equilíbrio térmico, 15 gramas de água. Galera, preste atenção nessa informação que eu vou passar para vocês. Se você colocou 480 gramas de gelo e no final você só teve 15 gramas de água, isso significa que só uma parte do gelo derreteu. Só uma parte do gelo derreteu. Outra parte do gelo continuou no estado sólido. E o que isso significa? Significa que no final você vai ter uma mistura aqui de gelo, de água, né? E desse corpo aqui após o equilíbrio térmico. Então, a temperatura final disso daqui, ó, vai ser 0 graus Celsius. Muita gente pergunta assim, professor, mas de onde que você tirou essa informação que a temperatura final vai ser 0? Galera, só um pouco do gelo derreteu. Então, você só teve calor suficiente para derreter 15 gramas. O restante do gelo está lá dentro. E quando você tem um sistema que você tem uma mistura de água e gelo, a temperatura é 0. Então, por exemplo, se você coloca refrigerante lá no isopor, joga um monte de gelo, e aí você vai abrir para tomar um refrigerante lá, e tem uma mistura de água e gelo, coloca um termômetro lá, você vai ver que a temperatura daquilo lá é 0. Então, sempre que você tiver uma mistura de água e gelo, a temperatura final é 0 graus Celsius. Então, está aqui. Então, só uma parte derreteu. Só uma parte derreteu. Então, essa informação é importantíssima. Beleza? Daí ele diz assim, são dados calor específico do gelo, meio, calor latente de fusão do gelo, 80. E na letra A, ele pede para a gente fazer o seguinte, ó. Ele pede para a gente determinar o calor específico do metal. O calor específico do metal. Tudo bem? Beleza? Bom, galera, é um exercício que trata de trocas de calor. Então, vocês aprenderam que o somatório das trocas de calor tem que ser quanto? 0. Agora, o problema é o seguinte, ó. O problema é você saber quantas quantidades de calor você vai ter que somar nessa questão, tá bom? Então, vocês têm que entender o seguinte, ó. Olha aqui pra mim. Quando a gente pensa no gelo, ó, no gelo,
esse gelo, ele está a menos 20 graus Celsius e você tem que levar ele até 0 graus Celsius. Então, galera, para fazer isso daqui, ó, qual é a quantidade de calor que eu tenho que dar para o gelo? Então eu tenho que dar para o gelo um quimacete. Então eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. A primeira quantidade de calor eu tenho que dar para o gelo um quimacete. Mas, professor, mas por que esse quimacete aqui, ó? Esse quimacete, galera, é para pegar o gelo de menos 20 e chegar com ele em 0. Eu tenho que chegar com ele em 0. Eu tenho que dar energia para ele poder aumentar a temperatura. Então, a quantidade de calor que tem a ver com o aumento de temperatura é o quimacete, beleza? Mas o problema agora é outro, ó. Quando chega nessa temperatura aqui, ó, de 0, o gelo vai começar a derreter. Qual é a quantidade de calor que eu dou para o gelo derreter? É o Qmole. Então, eu vou pegar aqui, ó, massa vezes o calor latente de fusão. Então, eu tenho que dar o quimacete para esquentar o gelo e o Qmole para derreter. Beleza? Tudo certo? Tranquilo? Bom, aí, galera, eu tenho mais uma quantidade de calor. Aqui, ó. Por quê? Veja, se esse corpo aqui, ó, estava em 600 graus, e aí depois de atingir o equilíbrio térmico, ele chegou a 0, qual é a quantidade de calor que você deu para ele esfriar? Ou tirou dele, né? Tirou dele. Qual é a quantidade de calor que ele cedeu? Galera, se teve variação de temperatura, é o quimacete. Então, eu vou colocar aqui, ó, massa do corpo, calor específico do corpo, vezes variação de temperatura do corpo, tudo isso aqui igual a 0. Tá bom? Então, olha como é que eu montei a questão. Quimacete para esquentar o gelo, Qmole para derreter o gelo e quimacete para o corpo que estava em 600 e baixou a temperatura para 0. Então, eu somo as três quantidades de calor igual a 0. Tá bom? Praticamente, galera, o exercício acabou, porque é isso daqui, ó, que eu quero descobrir. Então, isso aqui é o meu X, né? É o calor específico desse corpo que faz parte ali daquele bloquinho que eu coloquei dentro do calorímetro. Então, troque os valores e parta para o abraço, né? Bom, vamos lá. Galera, quanto é a massa de gelo que eu coloquei dentro do calorímetro? 480. Qual é o calor específico do gelo? Meio. Tá bom? Meio. Qual é a variação de temperatura? A variação de temperatura do gelo. Presta atenção. Se estava em menos 20, galera, e agora ele foi para 0, qual a variação de temperatura desse bloco de gelo aí? 20 graus positivo. Tá bom? Então é só você fazer final, 0, menos inicial, né? Porque é menos 20, então vai ficar mais 20. Então, 480 gramas, calor específico do gelo meio, variação de temperatura do gelo 20. Mas, agora aqui é uma sacada assim muito importante, ó. Normalmente quando a gente coloca uma questão dessa na prova, vocês erram aqui, ó, no que vocês vão colocar nessa massa do gelo. Galera, se todo o gelo derretesse, você colocaria aqui 480, tá bom? O problema é que é só uma parte do gelo que derrete. Então, é apenas 15 gramas que você vai ter que colocar aqui, ó. É apenas 15 gramas. Então, cuidado. Latente de fusão 80, mais a massa do corpo que eu coloquei lá dentro 50, calor específico X e variação de temperatura, galera, de 600 para 0. Quanto variou a temperatura? Menos 600. Tudo isso aqui igual a 0. Beleza? Porque aquele bloco ali esfriou, então a variação de temperatura final menos inicial vai dar menos 600. Bom, vamos fazer essa continha aí para ver quanto que dá. Pessoal, meio vezes 20 vai dar 10. 10 vezes 480, isso aqui vai dar 4.800. Mais 15 vezes 80, 1.200. Aqui, ó, menos. Isso aqui vai me dar 5 vezes 6, 30. 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. X. Tudo isso aqui igual a 0. Tá bom? Então, isso aqui vai me dar, ó, fazendo as continhas. X igual 4.800 mais 1.200, galera, isso aqui vai me dar
6.000, passo 30.000 dividindo, isso aqui vai ficar assim, ó. 6.000 dividido por 30.000. 3 zeros aqui, corta. Aí 6 sobre 30, isso aqui vai me dar 1/5. E 1/5 é 0,2 calorias por grama grau Celsius. Está aqui a resposta. Beleza? Tudo certinho? Então, galera, é mais um tipo de exercício de troca de calor, só que um pouquinho mais complicado de você analisar, tá bom? Veja, isso aqui é o calor específico do alumínio, então provavelmente esse bloco que você colocou aqui dentro seja um bloco de alumínio. A letra B, eu achei meio que desnecessário o cara colocar, mas está ali, ó. A letra B, ele pergunta assim, determine a quantidade de calor utilizada na fusão do gelo. Galera, olha aqui, ó. Ó, olha aqui para mim. Isso aqui, ó, é para fusão do gelo, tá bom? Isso aqui é para fusão do gelo. Então, essa quantidade de calor aqui que eu usei para fundir o gelo. Então, essa conta que eu fiz aqui, 15 vezes 80, ou seja, aqui é a resposta, ó, tá pronto. Então, qual é a quantidade de calor que eu usei para fundir o gelo? Então, a quantidade de calor na fusão foi de 1.200 calorias, que é a resposta da letra B. Beleza? Tudo certo? Então tá aí. Tá bom? Vamos para mais um. Vamos ter que treinar, vamos fazer uns 3 com vocês, essa aula vai ser demorada, né? Então vamos fazer uns 3 porque, cara, vocês já viram que o exercício é um pouquinho mais complicado, né? Então vamos lá. Página 63. Vamos fazer o exercício número 36. Então, vou pegar o apostilo aqui. Hora de estudo, vamos lá. Universidade Federal de Goiás. Tá aqui, então, a minha questãozinha já quase montada. Então ele diz assim, se você olhar em cima ali, da página do exercício 36, tem o exercício 35. Olha de onde que é o Enem. O Enem também cobra exercício de trocas de calor, hein? E já cobrou mais de uma vez. Bom, a temperatura típica de uma tarde quente em Aruanã, cidade de Goiás, situada às margens do rio Araguaia, é de 37 graus Celsius. Os banhistas nas areias do rio Araguaia usam cubos de gelo para resfriar um refrigerante que se encontra à temperatura ambiente. Em um recipiente de isopor, isolante térmico de capacidade térmica desprezível, olha que legal, então o isopor não vai participar das trocas de calor, beleza? São adicionados 300 ml de refrigerante na temperatura ambiente, 37 graus Celsius aqui. Calcule qual deve ser a mínima quantidade de gelo. Galera, quando eu fiz esse exercício em casa, que eu estava preparando para vocês, faltou uma informação nesse exercício. Não dá para resolver ele sem essa informação. Tem que ser gelo fundente. Galera, gelo fundente é gelo que está a 0 graus Celsius. Tá bom? Então, sem essa informação aqui, não dá para a gente resolver a questão. Então, calcule qual deve ser a mínima quantidade de gelo fundente a ser adicionada ao refrigerante para reduzir a temperatura para 12 graus Celsius. Então, eu quero a temperatura final, 12 graus Celsius. Considere que o calor específico e a densidade de massa do refrigerante sejam iguais à da água. Aí ele me deu o calor específico da água 1 e me deu, galera, o calor latente de fusão do gelo, que é 80 calorias por grama. Tá bom? Então veja, não é uma questão complicada de entender, porque vocês fazem isso muitas vezes durante a semana aí. Então quem que nunca pegou refrigerante numa temperatura de 37, jogou gelo lá dentro, então jogou gelo no refrigerante, e descobriu ou quer descobrir qual é a quantidade de gelo que eu tenho que colocar lá dentro para a temperatura final ficar 12. Claro que vocês não fazem esse cálculo no dia a dia. O que eu estou dizendo é que a gente joga gelo no refrigerante para baixar a temperatura do refrigerante. Então vocês sabem exatamente o que está acontecendo aí. Galera, de novo, é um exercício que você vai ter que somar as quantidades de calor e vai ter que igualar a 0. Então, sabe o que eu aconselho vocês a fazerem? Você já sabe que você tem que somar as quantidades de calor e igualar a 0. Então eu aconselho vocês a fazerem o seguinte. Dá um pausa no vídeo aí, dá um pause, né? Pausa o vídeo. Escreve as quantidades para ver se você sabe quais são elas e depois você continua para ver se você acertou, tá bom? Então escreve quantas quantidades você vai somar aqui, soma elas para ver se você vai bater, né, com a minha. Porque aí você já vai forçando a ideia de pensar. E aí quando você vê a minha resposta, você já sabe onde você errou ou o que você pensou de maneira correta para ter acertado, tá bom? Então pausou? Vamos lá?
Primeira coisa que eu vou ter que fazer, galera, eu vou ter que somar a quantidade de calor do refrigerante. Então, eu vou colocar aqui, ó, massa do refrigerante, calor específico do refrigerante e variação de temperatura do refrigerante. Mais. Então, primeira coisa, eu estou colocando gelo fundente. Galera, gelo fundente é a 0. Então, a primeira coisa que você tem que fazer com gelo é derreter ele. Qual é a quantidade de calor que eu dou para derreter o gelo? Que mole. Galera, depois que esse gelo derreter, ele vai virar água, ó. Então, aqui, ó, você tem que dar para ele que mole, para ele derreter. Depois que você dá o que mole, galera, ele vai se formar, ou ele vai formar água a 0 grau. Aí você vai ter que pegar essa água a 0 e elevar ela até 12. Então, para o gelo, você vai ter que dar mais uma quantidade de calor. Mais um quimacete para ele. Porque ele vai ter que sair de 0 até chegar em 12. Então, eu vou somar aqui, ó. Mais um quimacete e vou igualar a 0. Então, vamos ver aqui, ó. Quimacete do refrigerante. Isso aqui para derreter o gelo. E isso aqui para esquentar a água que forma depois que o gelo derreter. Tá bom? Bom, galera, eu vou ajudar vocês a trocar os valores aqui porque é um pouquinho mais complicado. Então, massa de refrigerante é o seguinte. Ele disse para a gente tratar o refrigerante como se fosse água. Então, 300 ml de refrigerante, galera, equivale a 300 ml de água, que é equivalente a 300 gramas. Então, vamos colocar aqui, ó, 300 gramas. Calor específico do refrigerante é igual ao da água, 1. Pessoal, cuidado. O refrigerante estava a 37. Agora, o refrigerante está a 12, porque isso aqui é a temperatura final. Ó, aqui, ó. Final, a inicial. Veja, a gente já está numa fase que vocês têm que calcular isso de cabeça. 12 menos 37, isso aqui vai me dar menos 25. Quanto que é a massa de gelo que eu coloquei lá? Galera, eu não sei a massa de gelo, então eu vou chamar a massa de gelo de X. Quanto que é o latente de difusão do gelo? 80. Quanto que é a massa de gelo depois que ele derrete? Você não sabe? Então chama X. Depois que o gelo derrete, galera, ele vira água. Então qual é o calor específico? 1. E a variação de temperatura, ó. O gelo derrete, galera, ele está a 0. Ele derrete, ele está a 0. E aí ele sobe a temperatura até 12. Então, de 0 até 12, qual é a variação de temperatura? 12. Tudo isso aqui igual a 0. Tá bom? Então, ó, vejam. Vocês vão poder escutar o que eu estou falando várias vezes, galera. Várias vezes. Então, pode ser que você veja a primeira vez, você não entenda tudo que eu fiz aqui. Então, volta lá e começa de novo, assiste de novo. Eu acho que vale a pena você entender esse processo todo aqui. Tá bom? Então, estão aqui os valores. Eu vou fazer o quê? Vou fazer continho. Tá bom? Galera, 3 vezes menos 25, isso aqui vai me dar menos 75. Mais 2 zeros aqui, isso aqui vai me dar menos 7.500. Aqui eu vou ter, ó, 80x. Aqui eu vou ter 12x. E aqui, todo mundo igual a 0. Então, no final das contas, a continha que você vai ter que fazer aqui é o seguinte. 80x mais 12x, galera, vai dar 92x. 92x. Vai passar dividindo 7.500, isso aqui vai dar, ó, 7.500 dividido por 92. E se você fizer essa continha 7.500 dividido por 92, você vai achar 81,5 gramas de gelo, que é a resposta. Então tá aí, ó. Sussa aí? Então, mais uma questãozinha que envolve trocas de calor. Beleza? Bom, galera, vamos fazer mais uma, né? Fazer mais uma para você pegar bem a ideia. E aí, essa última questão que a gente vai fazer, eu aconselho vocês que vocês façam a mesma coisa. Que vocês tentem fazer sozinhos, que vocês somem as quantidades de calor, e aí, né, pause o vídeo, e aí depois continua o vídeo para ver se vocês acertaram. Então treina, já vai treinando junto comigo aí. Então a gente vai fazer a questão número 37. Pega lá. Bom,
questãozinha número 37. Então, eu já preparei isso aqui antes, já fiz um esqueminha aqui para a gente poder entender. Então, ele diz assim, ó, Maria e João estavam acampados numa praia de São Luís, onde a temperatura era de 35 graus Celsius no meio-dia. Nesse momento, verificaram que os 2 litros de água mineral estavam na temperatura ambiente. Então, eu já fiz aqui, ó, a água mineral. Eles têm quantos litros dessa água? 2 litros. E esses 2 litros estão na temperatura ambiente 35 graus Celsius. Resolveram, então, baixar a temperatura da água, colocando-a num recipiente de isopor, que é o meu recipiente adiabático, juntamente com 200 gramas de gelo a menos 4 graus Celsius. Então, eu vou colocar aqui, ó, 200 gramas de gelo a menos 4 graus Celsius. Então, está aqui o gelo. E o que eu vou fazer com esse gelo? Vou jogar ele dentro da água. Galera, você já sabe o que vai acontecer, né? Você já sabe. Então, se você pega água a 35 e joga dentro da água gelo a menos 4, a temperatura da água vai diminuir. Tá bom? Após a fusão de todo o gelo e estabelecido o equilíbrio térmico da mistura, a temperatura final da água era aproximadamente... Então, ganhei, ó, o latente de fusão, ganhei o calor específico do gelo e ganhei o calor específico da água. E aí, nessa questão, eu queria muito que vocês olhassem para as alternativas. Galera, olha as alternativas, 26, 22, 24, 20 e 29. Então, quando você olha para as alternativas, isso significa que todo o gelo derreteu e ainda depois que o gelo virou água, a temperatura dessa água teve que aumentar. É só olhar as alternativas. Então, cuidado quando você for somar as quantidades de calor do gelo, tá bom? Então, como é um exercício de trocas de calor, o que eu vou fazer? Somatório das trocas de calor igual a 0. Então, agora você vai fazer o seguinte, você vai somar para mim todas as quantidades de calor que você acha que compõem aqui o exercício, tá bom? Então, pause o vídeo, soma, depois volta, tá bom? Aí a gente confere. Bom, vamos ver se vocês acertaram, então, as quantidades de calor. Galera, a primeira que eu vou fazer, ó, é a quantidade de calor dessa água aqui, ó. Então, essa água, ela vai de 35 até uma temperatura final, que eu vou chamar de X, que eu não sei quanto que é. Então, eu só sei que ali, ó, pelas alternativas, é alguma coisa 20, né? 26, 29, 24, é alguma coisa 20. Então, ela vai de 35 até uma temperatura final que eu não sei quanto que é. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar e somar o que macete para a água. Massa da água, calor específico da água, variação de temperatura da água. Pronto. Que macete da água já foi. Agora, a gente vai pensar no gelo. Pessoal, olha que coisa complicada o gelo. O gelo está a menos 4. Depois ele tem que ir para 0. Depois ele tem que ir para X. Então, a primeira coisa que você tinha que pensar é o seguinte. Para pegar esse gelo de menos 4 aqui, ó, e chegar em 0, que calor que você dá para ele? Que macete ou que modo? Que macete, ó. Então, você tem que dar que macete para esse gelo sair de menos 4 e chegar em 0. Quando esse gelo aqui chegar em 0, ele vai ter que fazer fusão, certo? Qual é a quantidade de calor que você dá para o gelo fazer fusão? Que modo, tá bom? Então isso aqui para esquentar o gelo e isso daqui, ó, para derreter o gelo. O problema, galera, é que depois que o gelo faz fusão, ele tem que sair de 0 até X. Então você vai esquentar aquela água que veio do gelo. E para esquentar aquela água que veio do gelo, que calor que você tem que dar? Que macete. Tudo isso aqui igual a 0. Então, olha quantas quantidades você tinha, ó. 1, 2, 3, 4 quantidades. Então, eu vou repetir, ó. A água, os 2 litros, para esquentar o gelo, para derreter o gelo, e depois para esquentar aquela água que era do gelo e precisa chegar na temperatura de 20 graus. Tá bom? Cuidado quando você for trocar os valores ali, ó. Qual é a massa de água? 2 litros, galera, é 2 quilos, 2.000 gramas.
Calor específico da água, 1. Variação de temperatura da água. Galera, ó, final menos inicial. Então, vou colocar aqui, ó, x menos 35. Mais, massa de gelo, 200. Calor específico do gelo, meio. Variação de temperatura do gelo. Galera, de menos 4 aumentando para 0, vai variar 4 graus Celsius. Mais, massa do gelo, latente de fusão. Aqui, ó, depois que o gelo derrete, ele vai continuar com 200 gramas. Só que depois que o gelo derrete, galera, ele vira água. Então, olha aqui, ó, aqui é o calor específico do gelo, porque ele era gelo, ele estava no estado sólido. Aqui, ó, o gelo derreteu, ele virou água. Então, o calor específico é o calor específico da água, é 1. E a variação de temperatura, ó, final menos inicial, tá bom? X menos 0. Então, eu vou colocar... Galera, x menos 0, eu vou colocar aqui para vocês não se perderem, ó. E todo mundo aqui tem que ser igual a 0. Bom, vou ter que fazer essa continha aí, não tem jeito, né? Eu não sei se ajuda, galera, mas o que você tem em comum aí em todos os termos, ó? O que você tem em comum em todos os termos são 2 zeros, ó. Olha aqui, ó. 2 zeros aqui, ó. 2 zeros aqui, tá vendo? 2 zeros aqui. Na verdade, eu vou cortar 2 zeros só. Aqui, 2 zeros aqui. Vou cortar 2 zeros de todo mundo aí, tá bom? Para ficar mais fácil de fazer a continha. Então, eu só não esqueço de distribuir aqui, ó. Esse 20 vezes isso aqui, né? Aqui não tem nada para distribuir, também não vai ter nada para distribuir. Então, vai ficar assim, ó. Galera, 20 vezes x vai dar 20x. 20 vezes menos 35, isso aqui vai me dar menos 70, mais um zero, menos 700. Aqui vai me dar mais 2 vezes meio, que é 1, aqui vai me dar 4, então. 2 vezes 80, aqui vai me dar 160. E aqui 2 vezes x vai me dar 2x. Tudo isso aqui igual a 0. Se eu não errei nas continhas, eu acho que é isso. Bom? Bom, aí o que acontece? Ó? 20x mais 2x, isso aqui vai me dar 22x. Pessoal, menos 700, menos 160, isso aqui vai me dar menos 600, menos 540. Menos 540 mais 4 vai dar menos 536. Passo para o outro lado, mais 536. Passo 22 dividindo, isso aqui vai me dar 536 dividido por 22. E se você fizer essas continhas aí, você vai encontrar 24,36 graus Celsius. A alternativa mais próxima a essa, galera, vai ser a letra C. Tá bom? Então tá aí. É uma questão também bem mais elaborada, bem mais complexa aí do conteúdo. Tá bom? Pessoal, eu espero que as aulas voltem, mas a gente só vai voltar quando tiver todo mundo em segurança, né? Então, quando tiver todo mundo em segurança, as coisas vão se ajeitando, tá bom? Então, o mais importante nesse momento é realmente a gente se cuidar e cuidar de quem a gente ama, beleza? Então, a gente terminou o conteúdo da apostila, vencemos o conteúdo, e qualquer exercício que vocês queiram fazer do caderno de atividades, vocês podem resolver. Ou na hora de estudo, né? Ou na hora de estudo. Tá bom? Então, contem comigo se vocês tiverem alguma dúvida e a gente vai conversando pra frente, tá bom? Um abraço para vocês, tudo de bom aí e até a próxima. Tchau!